the money won't stay for your meal, getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. My baby wanna be a queen. Well, alright, we all deserve to find the things in this life. So working on a little job in the night. Olá, tudo bem? Hoje iremos tratar de um caso que intrigou o Brasil em 2008. Foi o caso da menina Isabela Nardoni. Para quem não se lembra, a menina Isabela Nardoni, de 5 anos de idade, foi arremessada da janela do edifício London, na Vila Guilherme, em São Paulo, na noite de 29 de 3 de 2008. Na ocasião, tanto o pai, Alexandre Nardoni, quanto a madrasta, Ana Carolina Jatobá, alegaram que estavam no estacionamento, buscando o resto das compras e das crianças, e quando adentraram o apartamento, notaram que alguém havia entrado no apartamento e jogado a menina. Com o avanço das investigações, descobriu-se que, na verdade, todos os indícios apontavam tanto para o pai quanto para a madrasta da Isabela Nardoni. Ambos foram presos por suspeita de homicídio doloso, onde é necessário o julgamento de júri, conforme o artigo 5º da Constituição, inciso 38, a linha B. Nesse caso, o júri reconheceu que tanto Alexandre quanto Carolina Jatobá agiram como concurso de pessoas. Eles tinham o intuito de fazer isso com a Isabela. Isabela era uma menina menor, uma menina que não tinha capacidade nenhuma de se defender. E além disso, ambos também tentaram atrapalhar a investigação do caso. Nesse caso, o júri acusou o casal de homicídio qualificado, que foi, portanto, acolhida a tese da acusação de homicídio qualificado por meio cruel, que foi a asfixia mecânica e o sofrimento intenso. Cabe ao júri condenar, decidir sobre as qualificadoras, o aumento e a diminuição da pena. É o júri quem decide também sobre a presença ou não de circunstâncias majorantes ou minorantes. As qualificadoras que foram acatadas pelo júri foram o meio cruel, a impossibilidade de defesa e o objetivo de ocultar o crime anterior cometido. Após, por unanimidade, o júri decidir por condenar o casal, coube então ao juiz definir a pena em abstrato, que seria de 12 a 30 anos, de acordo com o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, 3, 4 do Código Penal. Agora nós vamos verificar como o juiz Maurício Fossem chegou à quantidade de pena que foi aplicada tanto ao Alexandre e tanto a Carolina Jatobá. Por meio do sistema trifásico da fixação da pena previsto no artigo 68 do Código Penal. O artigo 68, a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 do Código Penal. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, por último, nas causas de diminuição e de aumento de pena. Destaque, a operação de dosimetria da pena se dá em 3 fases. Quais são essas fases? A primeira fase é a análise das circunstâncias judiciais enumeradas no artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade, antecedentes, motivação, conduta social, personalidade de agente, consequências e comportamento da vítima. Qual que é a segunda análise? São as análises das circunstâncias legais, que são as atenuantes e as agravantes. Onde que elas estão previstas? As atenuantes estão previstas no artigo 65 e 66 e as agravantes no 61 e 62. E também em algumas leis especiais. Qual que é a terceira análise no caso das dosimetrias? Que é a das causas de diminuição e de aumento de pena. Como o crime foi cometido contra menor de 14 anos, a pena foi aumentada de acordo com a parte final do artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal. Ou seja, sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos.
Na fixação da pena, o Coronel Alexandre Nardoni foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão pela prática de homicídio contra menor de 14 anos, qualificado e agravado pelo fato de ter praticado contra descendente, tal como previsto no artigo 121 do Código Civil. Pausa. A Corré Ana Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos e 8 meses de reclusão pela prática de crime de homicídio contra pessoa menor de 14 anos, qualificado, tal como previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, 4 e 5 do Código Penal. Quanto ao crime de fraude processual qualificada, ambos foram condenados a 8 meses de prisão no regime semiaberto. Em julho de 2017, Ana Carolina Jatobá teve progressão de pena devido ao seu bom comportamento e trabalhos feitos dentro da prisão, como costureira. Diante do estudo do caso Isabela Nardoni, podemos entender e esclarecer de forma simples a aplicabilidade da teoria da pena. Existem 2 grupos de teoria da pena: a teoria preventiva e a teoria retributiva. A teoria retributiva tem uma ideia muito simples: é punir alguém de maneira proporcional ao crime e ao dano que a pessoa causou. Se um sujeito cometeu um crime muito violento, ele deve ficar muito tempo preso. Se ele cometeu um crime menos violento ou não violento, ele vai ficar menos tempo na prisão. Existem 4 tipos de teorias preventivas. A primeira delas é a de intimidação. É a crença a qual, punindo severamente um grupo de pessoas, a sociedade toda ficará intimidada e as pessoas vão deixar de cometer crimes, com medo de ir para a prisão. A segunda delas é a ideia de neutralização, uma ideia segundo a qual certas pessoas são perigosas demais ao convívio social e devem ser trancafiadas, neutralizadas, tiradas de circulação. A terceira ideia é a de ressocialização, uma ideia segundo a qual, através da prisão, poderíamos, com trabalho e educação, pegar pessoas que não conseguem conviver em sociedade e adequá-las ao convívio social. A quarta ideia é a proteção das expectativas normativas. É basicamente o seguinte: punindo adequadamente certas condutas, a sociedade vai passar a acreditar no direito e a confiar no direito. Por isso, irão obedecer adequadamente às leis. See the man who won't stay for your meal, getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like.